E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar o nosso primeiro dispositivo de um circuito elétrico, o capacitor. Um capacitor vai ser um dispositivo que ele estoca carga elétrica. Os capacitores eles variam em formato, em tamanho, mas a configuração mais básica é dois condutores carregando valores iguais de carga, mais valores opostos de carga. Numericamente igual, né? Numericamente igual. E, e do ponto de vista de sinal, né? São opostos. Então, por exemplo, uma configuração básica de um capacitor, que é a mais comum, vai ser um bagulho assim, ok? Um negócio assim, onde a gente vai ter aqui, de um lado, alguma coisa que está estocando uma carga mais que positiva, né? E alguma outra coisa que está estocando uma carga menos que, né? Então, o módulo da carga é o mesmo, mas os sinais são opostos. Os capacitores eles vão ter muitas aplicações importantes na eletrônica. Alguns exemplos incluem, por exemplo, o armazenamento de energia potencial elétrica, tá? Isso é importante, né? Visto que se a gente está pensando numa hidrelétrica, por exemplo, não, tem vezes em que a hidrelétrica não está em cheia, né? Não sei como é que é quando não está em cheia, está em seca. E aí a gente vai ter comprometimento na geração de energia. Ele pode atrasar a mudança de tensão quando acoplado a resistores. Ele pode filtrar sinais de frequência indesejados. Ele pode formar circuitos ressonantes e fazer divisores de tensão, independentes e dependentes de frequência, quando a gente combina como resistor, tá? Então, algumas dessas aplicações a gente vai discutir mais para frente. Mas, a princípio, ele é uma coisa importante para os circuitos elétricos de forma geral, ok? Então, na, na- no estado descarregado, um, um- a carga em qualquer dos condutores no capacitor vai ser zero. Durante o processo de carregamento, uma carga Q é movida de um condutor para outro, tá? Dando a um condutor uma carga e a outro uma carga menos Q, beleza? Então, se a gente tá, faz sentido, né? A gente tem dois condutores que estão neutros, a gente está tirando carga positiva de um dos condutores, né? Então, é esperado que esse condutor que perdeu a carga positiva fique com o sinal de mesmo módulo na verdade, carga do mesmo módulo, mas sinal ao contrário, né? Então, uma diferença de potencial ΔV vai ser criada com o condutor carregado positivamente em um potencial maior do que o condutor carregado negativamente. Então, a gente pode observar que carregado ou descarregado, a carga líquida do capacitor como um todo é zero. É zero porque cada uma das placas, né, dos capacitores vai ter carga igual em módulo e sentido contrário. Mas o importante é que, como essas cargas estão separadas, a gente está gerando uma diferença de potencial, ok? Então, isso é interessante. O exemplo mais simples de um capacitor ele vai consistir em duas placas condutoras de área A, que elas são paralelas entre si e vão ser separadas por uma distância d, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma placa plana, né? Uma placa plana com uma área conhecida, uma outra placa plana com uma área conhecida, né? Assim, né? E elas estão separadas por uma distância d, é o exemplo mais simples de todo, porque a gente está falando de retângulos, né? Então, a geometria dele é bem simples da gente trabalhar, né? Então, os experimentos mostram que a quantidade de carga que ela vai ser armazenada em um capacitor é linearmente proporcional à diferença de potencial elétrica, né, entre essas duas placas. Então, a gente pode escrever que o capacitor, quer dizer, a carga, né? A carga em uma das placas vai ser igual a uma constante, tá? Vezes o módulo da diferença de potencial, ok? Então, aqui, esse C é uma constante de proporcionalidade positiva e a gente vai chamar ela de capacitância.
Então, fisicamente, a capacitância é medida, é a medida da capacidade de armazenar cargas elétricas para um dada diferença de potencial. Então, no sistema internacional, de unidades, a capacitância é medida em farad e a sua unidade vai ser a letra F. Então, um farad é igual, vou escrever, um farad, essa mesa é nova, eu estou tentando acostumar ainda com ela, é igual a um coulomb, coulomb, nossa, eu vou demorar um pouco para conseguir se acostumar com ela, por volt, portanto, um C por volt, ok? Então, uma capacitância típica que a gente pode encontrar em um laboratório vai ser na ordem de picofarad. Então, um picofarad é de 10 a menos 12 farad, e ele pode ir até um intervalo de, por exemplo, um milifarad, né? Então, um milifarad vai ser 10 a menos 3 farad, né? E 1000 milifarad vai ser um farad, né? É, portanto, né? Quer dizer, é isso. 1000 microfarad vai ser um milifarad e um microfarad vai ser 10 a menos 6. Então, a gente vai compensar esse intervalo de mili, micro, nano e picofarad, beleza? Então, essas são escalas que a gente vai encontrar comumente em exercícios, em laboratório, em aplicações de circuito elétrico reais, né? Então, eu vou pegar aqui uma imagem, e essas duas imagens, a primeira, né, vou falar aqui do lado esquerda, ela vai mostrar o símbolo que a gente vai usar para representar capacitores em circuitos elétricos. Então, duas placas paralelas e de mesmo tamanho, tá? Isso é um capacitor. Para um capacitor polarizado fixo, então a gente vai definir a polaridade, né? E aí a gente vai usar, às vezes, essa representação do lado direito, beleza? Então vamos lá. Então vamos começar agora ver como que capacitância pode ser calculada em sistemas com geometria simples. Então a gente vai fazer um primeiro exemplo, tá? E é claro, a gente vai tratar geometrias que não vai ter muito problema da gente utilizar em alguns cálculos, né? São geometrias que a gente sabe, tem um domínio bastante razoável, né? Então a gente vai considerar primeiro agora duas placas, dois pratos metálicos de área igual a, que está separado por uma distância d, tá? Então a nossa representação nova vai ser essa situação, tá? Beleza? Então essa aqui vai ser acho que eu posso diminuir, né? Tá muito grande, não precisa ser desse tamanho. É, vamos lá. Esse aqui é o nosso problema, tá? A gente tem dois pratos, esses pratos têm áreas iguais, separados por uma distância d. O prato do topo, ele vai carregar uma carga mais Q, enquanto que o prato da base, ele vai carregar uma carga menos Q, tá? A, o carregamento dos pratos, eles podem ser realizados por meio de uma bateria, por exemplo, que vai produzir uma diferença de potencial elétrico. A gente vai ter que encontrar a capacitância desse sistema. Então, para a gente encontrar a capacitância C, a gente primeiro precisa saber e conhecer o campo elétrico entre desses dois pratos. Um capacitor real é finito em tamanho. Então, os campos elétricos, as linhas de campo elétrico nas arestas, né, nos cantos das pratos, eles não são propriamente linhas retas, tá? Eles não vão ser linhas retas. Perceba que aqui na figura, conforme a gente se aproxima da ponta do capacitor, essas retas vão ficando cada vez mais curvas, tá? Essas retas, essas linhas de campo vão ficando cada vez mais curvas, ok? Então, elas não são são linhas retas e
os campos elas não contêm inteiramente, elas não estão inteiramente entre esses dois pratos, né? A gente percebe que existem linhas de campo que estão nas bordas também. Isso é conhecido como efeito de borda, e um campo elétrico não uniforme próximo dessa borda são chamados de campos. Como é que dá para chamar? Campos marginais, tá bom? Então, né, aqui nessa nossa figura em especial, as linhas de campos elas estão desenhadas, né, incorporando esse efeito de borda. Só que o que a gente vai fazer, a gente vai ignorar efeitos desse tipo e assumir uma situação idealizada onde as linhas de campo entre esses pratos, eles são estritamente linhas retas e vai ser zero fora, tá? Então, no limite, quando esses pratos são infinitamente largos, o sistema ela vai ter uma simetria planar. E a gente pode calcular o campo elétrico usando a lei de Gauss, né? Então, a gente consegue fazer bastante simplificação. Então, a gente vai considerar agora que a gente está suficientemente próximo, né, das pratos para que a gente possa considerar essa dimensão como infinita. Então, quando a gente está nessa situação, a gente usa a lei de Gauss, que nos diz que a integral de superfície, né, aqui do circuito fechado, é, sobre essa superfície. Do campo elétrico escalar o elemento de área é uma constante, né? E essa constante vai ser igual à carga interna, né? A carga que está dentro desse elemento, dividido por epsilon zero, ok? Então, se a gente escolhe a nossa gaussiana como sendo aquela caixinha de remédios, né? A gente pode pegar uma área, a linha, que está dentro, que está englobando uma carga, né, no nosso prato positivo. E o campo elétrico nas regiões entre esses pratos a gente pode tirar a partir diretamente dessa expressão usando essa superfície gaussiana. Então, o que eu estou falando, ilustrando em imagem, é o seguinte: a gente tem uma A gente pega essa superfície gaussiana, que passa por dentro do prato com cargas positivas, né? E ele engloba uma parte daqui do campo elétrico, né? Passa uma parte do campo elétrico. E a gente aplica a lei de Gauss nessa região. Então, vamos lá. Essa a superfície gaussiana tem a área A', tá? Então, usando a lei de Gauss aqui em cima, né? Essa integral vai ser o campo elétrico que é uniforme aqui dentro, portanto é E, vezes a área dessa região. Então, E vezes a linha é igual a Q interno, só que a gente não sabe quanto que é a carga que está aí dentro, né? Q interno dividido por epsilon zero, tá? É, a gente não sabe quem é essa carga, mas a gente sabe que essa carga ela é uma densidade superficial de carga vezes a área da superfície gaussiana que está englobando, né, essa carga. Portanto, isso a gente pode reescrever dessa forma. Isso implica, portanto, que o campo elétrico nessa região vai ser igual à densidade superficial de carga sobre epsilon zero. Ok? Então, a diferença de potencial elétrico entre esses pratos vai ser ΔV, que é o potencial elétrico negativo, menos o potencial elétrico positivo, e isso é igual a menos a integral indo do positivo até o negativo, né? Esse é o caminho de integração, né? Do campo elétrico vezes o elemento de caminho, ok? Portanto, isso aqui
é menos ED. Ok? Então, onde a gente tem aqui tomado o caminho de integração para, como sendo essa reta, a linha reta, né? Indo do prato positivo até o prato negativo, seguindo as integrais de linha, né? Seguindo essa integral de linha, esse caminho aqui que está em verde, né? Porque as linhas de campo elétrico são sempre direcionadas do maior potencial para o menor potencial elétrico. Então, o potencial elétrico negativo vai ser menor do que o potencial elétrico do lado positivo. Então, de fato, se a gente vai calcular agora a capacitância, a quantidade relevante vai ser a magnitude dessa diferença de potencial. Então, esse negócio de ser positivo ou negativo é totalmente relevante. Então, a magnitude dessa diferença de potencial é simplesmente o campo elétrico vezes a distância de separação desses dois pratos, né? E o sinal, então, aqui é imaterial, né? Então, pela definição da capacitância, a gente vai ter que a capacitância é igual a Q sobre ΔV, na norma de ΔV, né? Norma não, módulo, porque a gente está falando de um produto, de um escalar, né? É igual a ε0 vezes A dividido por D, tá? Então, esse é o caso para os pratos paralelos, né? Então, note que aqui C ela depende apenas do fator geométrico A e D. Então, a capacitância C ela aumenta linearmente com a área, enquanto que dá uma dada diferença de potencial ΔG. Então, um prato maior pode, então, acoplar mais cargas, né? Faz sentido. Então, quanto maior o prato, maior o número que tá lá, maior a de cargas que consegue entrar lá, maior a capacitância. Por outro lado, o C é inversamente proporcional à distância de separação, porque o menor valor de D, né, vai ter vai ter o menor diferença de potencial para um Q fixo, né? Então, a gente espera que seja realmente faça sentido esse tipo de raciocínio. A gente vê que fisicamente faz sentido, né? Então, ok, chegamos em alguma coisa e podemos conferir, e não sabemos a princípio, né? Mas as contas estão todas corretas, né? Não erramos em nada na conta. Aplicamos a propriedade, encontramos coisas que fazem sentido fisicamente quando a gente explora os limites. Então, fechou. Então agora a gente vai considerar um sólido, né, cilíndrico, tá? Que é um condutor de raio A, Azinho. E ele vai estar envolvido por um cilindro coaxial, né, uma casca cilíndrica coaxial com raio interno B, beleza? Isso aqui vai ser, pode ser, por exemplo, um fio coaxial, tá? Então vai ser uma coisa assim. O fio coaxial é como se fosse aquele fiozinho que a gente coloca atrás da TV e liga no estabilizador, quando não é HDMI, ok? E nem VGA. Quando não é VGA nem HDMI, a gente usa o fio coaxial. E é uma coisa assim, um fio, uma casca cilíndrica e um fiozinho bem pequeno, tá? Lá dentro, em raio menor, ok? Então é esse problema aqui que a gente está tratando. O comprimento de ambos os cilindros é L e a gente vai tomar o comprimento como sendo muito maior do que a distância B menos A, tá? A separação dos cilindros. Então, os efeitos de borda podem ser totalmente desprezados, tá? Então, o capacitor é carregado. Então, isso dá que o cilindro interno vai ter uma carga mais Q, enquanto que o cilindro, a casca cilíndrica externa, ela vai ter uma carga menos Q. Qual que é a capacitância desse problema? E como é que a gente pode resolver? Para calcular a capacitância, a gente primeiro precisa calcular o campo elétrico. Sempre, em qualquer lugar, tá? Então, aqui a nossa simetria cilíndrica para o sistema, a gente pode escolher a nossa superfície gaussiana como sendo um cilindro coaxial com um comprimento Lzinho menor que Lzão e um raio R entre A e B, tá? Então, se a gente usa a lei de Gauss, a gente vai ter, vamos lá, lei de Gauss, integral, integral de superfície
do campo elétrico escalar elemento de área vai ser igual EA, simplesmente, sem mistérios. EA vai ser e quem que é A? A vai ser a área do cilindro dessa superfície coaxial, dessa superfície gaussiana, né? Então vai ser 2π raio de cilindro vezes o comprimento Lzinho, né? Isso, portanto, vai ser 2πr, né? 2πr, isso vai ser igual a uma densidade, linear vezes o comprimento dessa superfície gaussiana dividido por epsilon zero, né? Portanto, o campo elétrico num dado A e o R vai ser lambda sobre 2π 2π epsilon zero R. Ok? Aqui lambda, aqui lambda vai ser o Qzão sobre o Lzão, que é a carga por unidade de comprimento. Então, note que o campo elétrico ele não vai para zero apenas na região A entre A e B. Tá? Para um R menor que A, as cargas lá dentro, internas, vão ser zero. Porque em um equilíbrio eletrostático, qualquer carga em um condutor precisa estar na superfície. Então, de forma semelhante, para um R maior que B, ou seja, a gente está fora desse cabo coaxial, as cargas dentro vão ser lambda L para o do cilindro lá dentro, menos lambda L, que é o da casca cilíndrica. Então, isso dá zero. Então, a superfície gaussiana ela envolve igualmente as duas cargas opostas para ambos os condutores. Então, a diferença de potencial agora vai ser dado como ΔV igual potencial em B menos o potencial em A. Isso vai ser igual a menos a integral de A até B do campo elétrico em R dr, né? Portanto, isso aqui vai ser igual a menos lambda sobre 2π epsilon zero, integral de A até B de dr sobre R, né? Isso é, portanto, menos lambda sobre 2π epsilon zero, logaritmo natural de B sobre A. Por coerência, usar esse B. Ok? Onde a gente tem escolhido o caminho de integração como sendo ao longo da direção do campo elétrico, né, das linhas de campo elétrico. Como esperado, a lado de fora do condutor vai ter nenhuma vai ter parte de fora do condutor com cargas elétricas negativas, ele vai ter um potencial menor, né? A capacitância, então, vai ser C, que é Q sobre o módulo de ΔV, né? Portanto, isso aqui é lambda L dividido por lambda Ln de B sobre A dividido por 2π epsilon zero. E isso aqui, portanto, vai ser igual a 2π epsilon zero L dividido por Ln de B sobre A. Ok? Então, de novo, a gente vê que a capacitância C depende apenas do comprimento L
e do raio Azinho, dos raios, né, Azinho e Bzinho. E é interessante porque, de novo, mais uma vez a capacitância só depende de elementos geométricos. Então, não está parecendo importante elementos da própria física, né? Do capacitor, mas só elementos geométricos, ok? Então, como um terceiro exemplo, a gente vai considerar agora um capacitor esférico, que consiste em duas esferas concêntricas, na verdade, duas cascas esféricas concêntricas, de raio Azinho e Bzinho, né? Então, a gente vai estar agora olhando essa situação. Esses dois caras são duas esferas, tá? Então é isso, tá? E a esfera de dentro, ela tem uma carga mais Q, uniforme, mais Qzão, que ela vai estar distribuída sobre toda a superfície. E a casca de fora vai ter uma carga oposta, né, de mesma carga, menos Qzão, que é, que é, é o que a gente está esperando, né? Então, qual que é a capacitância dessa configuração? Então, de novo, o campo elétrico ele não é nulo apenas nas regiões entre entre A e B, né? De novo, pelo mesmo argumento. Dentro da esfera de dentro não existe carga elétrica. Dentro da esfera, não, fora da esfera de fora, a carga de dentro e a carga de fora é igual, né? Da carga da esfera de dentro e da esfera de fora vai ser igual. Então, também é zero. Então, o que importa é só na região entre as duas esferas. Então, usando a lei de Gauss, a gente vai obter, de novo, vamos lá, o lambda integral de superfície. Opa. Do vetor campo elétrico escalar dA. Então, isso aqui vai ser o campo elétrico no ponto A. Isso é igual ao campo elétrico o R, vezes A, que, de novo, dada a geometria, a área mais adequada vai ser a área de uma esfera, né? A esfera vai ser a melhor superfície gaussiana. Então, 4πr quadrado, que isso daqui sobre epsilon. Então, o componente radial do campo elétrico, ele é, portanto, Qzão sobre 4πr quadrado epsilon zero. Eu vou colocar o seguinte, deixar as constantes primeiro, π epsilon zero, aí fica Qzão sobre r quadrado, ok? Então agora a gente vai ter que encontrar a diferença de potencial elétrico das duas cascas condutoras, né? Então ΔV é o potencial em B menos o potencial em A, né? Isso, portanto, é menos a integral de superfície, não, de caminho, né? De A até B e escalar elemento de caminho, que é só o próprio dr, né? Isso, portanto, vai dar menos Q sobre 4π epsilon zero, vezes a integral de A até B de dr sobre R2, né? Portanto, isso aqui é menos Q sobre 4π epsilon zero vezes 1 sobre A menos 1 sobre B. Esse B tá horrível, né? De B. Isso, portanto, é igual a menos Q sobre 4π epsilon zero vezes B menos A dividido por B. Ok?
Então, a gente vai ter imediatamente uma capacitância igual a Q sobre a norma de V, ou de novo, valor absoluto de V. Isso vai dar 4πy zero vezes AB sobre B menos, tá? Então, a capacitância C depende, de novo, só dos raios A e B. Um condutor isolado, né, que é o segundo condutor, que ele vai ser, se a gente colocar um condutor no infinito, ele também tem uma capacitância. No limite, quando o B vai para infinito, essas equações, elas vão virar o quê? Limite com B indo para infinito da capacitância é igual ao limite B indo para infinito de 4π epsilon zero vezes AB sobre. Eu botei o B errado, né? B menos A. Vou manter, tá? Vou manter. É igual ao limite. Vou manter esse B, porque ele é mais fácil de eu desenhar aqui nessa mesa. Tá bom? B indo para infinito de 4π epsilon zero vezes A sobre 1 menos A sobre B. Portanto, isso aqui vai para zero. Então, a gente vai ter 4π epsilon zero A. Ok? Então, para um condutor sozinho, esférico, isolado, de raio R, a sua capacitância, portanto, vai ser 4π epsilon zero vezes R. Tá? Então, a expressão, essa expressão ela pode ser obtida se a gente notar que uma esfera condutora de raio R com carga Q, ela é uniformemente distribuída sobre a sua superfície, ele vai ter um potencial V, que é Q sobre 4π epsilon zero R, onde no infinito é o ponto de referência de potencial zero. Então, se a gente usar a nossa definição de capacitância, vamos lá. Para esse caso aqui particular, né? Então, para o caso infinito, para o infinito, para infinito, tá? Esse cara é infinito, ele está isolado. A gente chegou que a capacitância é igual a 4π epsilon zero R para um condutor esférico de raio R, né? E a gente também sabe que a capacitância é o quê? É o Q sobre é o quê? Sobre ΔV. Portanto, a gente vai ter Q e ΔV, existe ΔV para um condutor isolado, que é 4, Q sobre 4π epsilon zero R. Portanto, a gente chega no mesmo valor como esperado, né? Então, a capacitância de uma carga isolada, de uma esfera carregada, isolada, apenas depende do seu raio R, né? Um capacitor ele pode ser carregado, né, se a gente conectar os pratos a um terminal de uma bateria, que são mantidos a uma diferença de potencial ΔV, que vai ser chamada de voltagem terminal, tá? Então, a gente consegue carregar, tá? A gente consegue carregar sem problema, tá? Então, vamos lá. A nossa situação num circuito elétrico que a gente pode montar, a gente quer carregar um capacitor, né? Para a gente carregar esse capacitor, a gente só precisa meter um fiozinho em cada polo de uma bateria, e cada fio a gente liga em um dos pratos, né? Cada fio em um dos pratos do capacitor. Então, a gente vai ter condição assim, né? Então, a bateria.
ligando no capacitor, a gente carrega esses capacitores, né? A bateria está gerando delta V. Ah, então, a gente consegue carregar o capacitor assim. A conexão ela vai resultar no compartilhamento das cargas entre os terminais e as placas, tá? Por exemplo, a placa que é considerada conectada a um terminal positivo ou negativo, né? Se for negativo, ela vai adquirir alguma, alguma carga negativa. Se for positivo, ela vai adquirir alguma carga positiva. O compartilhamento vai causar uma, uma redução, tá? Uma redução momentânea de cargas ah, nos terminais e a diminuição da voltagem do terminal. Então, as reações químicas elas vão ser então engatilhadas, né? Vão ser desencadeadas para transferir mais cargas de um terminal para outro, né? Para compensar a perda de carga gerado pelo capacitor. E a gente vai acabar mantendo a tensão do terminal no seu nível inicial, ok? A bateria ela pode então ser um, pode ser pensado como uma bomba de carga que vai trazer uma carga Qzão de uma placa para outra, tá? Como a gente discutiu, né, os capacitores eles podem ser usados para reservar energia elétrica, tá? Então, a quantidade de carga armazenada é igual ao trabalho realizado para poder carregar essa carga. Então, durante o processo de carregamento, a bateria ela realiza trabalho para remover cargas de dos pratos e depositar no outro prato, tá? Então, a gente pode pensar num ponto de vista é, mais elucidativo, né? Nisso aqui. A gente está. Será que dá para botar aqui? Fazer os nossos paralelos lá comigo, né? Então, o que que a bateria está fazendo, né? O trabalho é realizado por um agente externo que está pegando essa carga de Q do prato negativo e ela vai depositar a carga na placa positiva. Então a gente vai, se o capacitor tiver inicialmente descarregado, em cada placa do capacitor existem muitas cargas positivas e negativas, mas o número de cargas negativas é balanceada com o número de cargas positivas. Então, não existe nenhuma carga resultante e, portanto, o campo elétrico entre esses dois planos, dessas duas placas vão ser zero. A gente tem aqui, então, agora, um balde mágico e um lance de escadas para que a placa é inferior até a placa superior, né? E a gente mostra uma, um- uma ideia, né, de que a gente está essencialmente fazendo esse processo, né? A gente está carregando, ah, realizando o trabalho, aumentando a energia potencial. A gente vai, a gente vai começar é, na placa inferior, onde a gente vai encher nosso balde mágico com uma carga mais de Q. A gente carrega o balde escada acima e a gente despeja o conteúdo do balde na placa superior, carregando essa placa, né, positivamente para carregar mais de Q, beleza? No entanto, ao fazer isso, a placa inferior agora é carregada para menos de Q, né? Depois de esvaziar o balde de carga, agora a gente desce as escadas, pega outro balde cheio de carga mais DQ, volta a subir as escadas, despeja essa carga na placa superior, tá? Então, em seguida a gente vai repetir esses processos várias vezes. Então, dessa forma, a gente acumula carga no capacitor e cria campo elétrico que inicialmente não tinha nenhum, tá? A gente vai supor uma quantidade de carga na placa de cima, em algum instante, que é mais Q, tá? Mais Qzinho.
E a diferença de potencial entre as duas placas vai ser ΔV, né? O módulo de ΔV vai ser Q sobre C, tá? Qzinho sobre C. Que a gente pega só reorganizando a fórmula da capacitância. Ok? Fechou? Então, para a gente despejar outro balde de carga mais dQ na placa do topo, uma quantidade de trabalho precisa ser realizado, né, superando a repulsão elétrica, que a gente vai chamar de dW. E esse dW vai ser o módulo da diferença de potencial vezes dQ. Se no fim desse processo de carregamento as cargas na placa de cima for um mais Qzão, então a quantidade total de trabalho realizado nesse processo vai ser W, tá? E isso vai ser igual à integral de zero até Q de dQ vezes o módulo de ΔV. Isso é a integral de zero até Q de dQ vezes a carga sobre a capacitância. Ok? Isso é igual a 1/2 de Qzão sobre a. Então, isso é igual à energia potencial elétrica do sistema. Então, a energia potencial elétrica vai ser 1/2 de Qzão quadrado C, que isso é igual a 1/2 de Qzão vezes a módulo da diferença de potencial. E isso é 1/2 da capacitância vezes a diferença de potencial. Tá? Então é isso. A gente pode pensar na energia armazenada no capacitor sendo carregado, né, sendo armazenada no campo elétrico nele mesmo, né? Então, no caso de um capacitor de placas paralelas, com uma capacitância igual a Y vezes A sobre D, e a diferença de potencial igual a ED, né? O módulo disso, a gente vai ter que então, a energia potencial desse cara vai ser 1/2 de, da capacitância vezes a norma dessa diferença de potencial. Eu acho que eu falei diferença de potencial no começo, mas na verdade é energia potencial. Isso vai ser, portanto, 1/2 de. A capacitância é ε0 A sobre D. E esse norma aqui vai ser ED. Portanto, isso aqui vai ser 1/2 de ε0 vezes E quadrado vezes. Tá? Porque a quantidade AD ela vai representar o volume entre essas placas, né? É a área da placa vezes a distância deles. Então a gente pode definir uma nova variável que vai ser a densidade de energia elétrica, que vai ser, portanto, o zinho E. Isso aqui a gente vai definir como sendo a energia potencial elétrica dividido pelo volume. Tá? Portanto, isso vai ser 1/2 de ε0 vezes. Então, a densidade de energia é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Então, de forma alternativa,
a gente pode obter a energia armazenada em um capacitor pelo ponto de vista do trabalho externo, porque as placas elas são carregadas opostamente, né? A força precisa ser aplicada para manter uma separação constante entre essas duas placas, né? Porque sente atração. Então, a gente vê que um pequeno espaço de carga ΔQ, né, um pequeno pacote de carga ΔQ, que a gente vai chamar de sigma vezes delta A, esse pequeno pacote vai experienciar uma força atrativa ΔF, que vai ser esse sigma quadrado ΔA dividido por 2 epsilon 0. Se uma área total dessas placas é A, então o agente externo ele precisa exercer uma força externa igual a sigma quadrado vezes A dividido por 2 epsilon 0 para poder manter essas duas placas separadas. Então, o campo elétrico que existe nas regiões entre as duas placas é dado por um E, que é igual a sigma vezes epsilon 0, e a força externa, ela pode ser, portanto, reescrita como sendo F externo igual a epsilon 0 sobre 2 vezes E quadrado A. E a força externa é independente dessa distância D. Então, a quantidade total de trabalho realizado externamente para separar essas duas placas por uma distância d é W externo igual à integral de caminho de uma força externa escalar seu elemento de caminho, né? Isso vai dar, portanto, o módulo dessa força externa vezes a distância d. E isso nada mais é do que epsilon 0 sobre 2 vezes E quadrado A vezes D, que é consistente com a equação que a gente encontrou. Porque a energia potencial do sistema é igual ao trabalho realizado por um agente externo. A gente tem que a densidade de energia é, vai ser esse trabalho externo dividido por AD. E isso é epsilon 0 vezes Z quadrado sobre 2. Então, a gente pode também adicionar e notar que a expressão para essa densidade de energia é idêntica à equação, uma equação que a gente encontrou há um tempo atrás, né? Quando a gente estava. Deixa eu tentar lembrar. Quando a gente estava falando de lei de Gauss, tá? Quando a gente estava falando em lei de Gauss, a gente fez. Deixa eu ver se eu lembro. Era. A gente encontrou quando a gente estava trabalhando as forças em um condutor, né? Quando a gente estava trabalhando as forças em um condutor, a gente encontrou uma fórmula para potência, né? Encontrou uma fórmula para potência e era idêntico a essa fórmula, tá? É, então, a densidade de energia elétrica, ela pode ser interpretada como não, desculpa, potência não, pressão, ela é pressão. E também pode ser interpretada como uma pressão eletrostática, tá? Então, a gente vai fazer mais dois exemplos, tá? Primeiro exemplo, a gente vai ter é, uma, uma, a força do campo de ruptura, tá? Então, no qual o ar seco ela perde a sua capacidade de isolamento e vai permitir a passagem de uma descarga, é de 6. Não, desculpa, vai ser um campo elétrico EB, né? Vai chamar, de 3 vezes 10 a sexta volt por metro, tá? Tá bom? Isso é a intensidade de ruptura desse campo elétrico. A gente precisa de um campo elétrico de no mínimo isso para a gente conseguir romper, tá? Então, nessa intensidade de campo, a densidade de energia elétrica, vamos ver, vai ser. Então, é o mínimo que a gente precisa para ter um raio, beleza? Mínimo para ter um raio. Então, a gente vai ter uma densidade.
um meio de ε0 e quadrado. O nosso, isso aqui é um meio de y0 é 8,85 vezes 10 a menos 2, 12, né? Isso em coulomb quadrado por newton vezes metro quadrado, vezes a intensidade de ruptura, que é 3 vezes 10 a sexta volt por metro. E isso a gente leva ao quadrado. Isso aqui vai dar 40 joules por metro, metro cúbico, tá? Mais um exemplo, a gente pode então encontrar agora a energia armazenada em uma casca esférica metálica que tem raio A e carga Q, tá? Então, o campo elétrico associado a essa esfera, essa casca esférica de raio A, a gente já calculou quando a gente estava estudando lei de Gauss. Então, esse campo vai ser igual a. Eu estou sendo burro porque eu deveria colocar isso aqui. Vai ser igual a Q sobre 4π ε0r é chapéu para um raio maior do que o raio da casca esférica. E ele é zero para um raio menor que a casca esférica, tá? E se a gente a energia, a densidade de energia correspondente vai ser isso vai ser então Q quadrado dividido por 32 π quadrado ε0 r a quarta, ok? Então fora da esfera é isso e zero dentro, né? Então, dado como o campo elétrico ele não vai para zero fora, então a casca esférica a gente pode integrar sobre toda a região, né, do do espaço para r igual a até r igual a infinito. Então, nas coordenadas esféricas, a gente vai pegar o elemento de volume sendo igual a 2πr quadrado vezes dr, e a gente vai ter, portanto, que a energia potencial elétrica é assim, tá? A energia potencial elétrica vai ser a integral no espaço disso aqui, né? Então, isso vai ser e quadrado dividido por 32 quadrado, ε0, r quarta, vezes 4π quadrado dr, né? Isso, portanto, vai dar q quadrado sobre 8 π quadrado, ε0a, não, ε0. A gente não está integrando de zero, né? A gente está integrando de a. Vezes a integral de a até infinito, né? De dr sobre r quadrado. Portanto, isso aqui é q quadrado sobre 8π ε0. Eu fiz alguma coisa errada, né? Esse π não é π quadrado, né? Esse π aqui é só π. Corta com aquele π. Um deles corta com o π de cima, né? Então, 8π ε0 vezes essa integral q quadrado, blá, blá, blá. Vai dar um sobre A, né? Tá. Ah, isso aí. Portanto, isso aqui é 1 sobre 2 vezes a carga da esfera, vezes o quê? O volume. Não, desculpa, o volume não. O, o, o potencial. É o potencial. Eu falei V, coloco V, para minha cabeça V. Então, V
que V é Q sobre 4πy zero A, né? É o potencial elétrico na superfície da caixa esférica, com V no infinito sendo zero. A gente pode também perceber, verificar, que a energia do sistema é igual ao trabalho realizado para mudar, tá? Para carregar a esfera. Então, para mostrar isso, a gente vai supor em alguns instantes, né, da esfera, que ela vai ter uma carga Qzinho, então ele vai ter um potencial Vzão igual a Qzinho sobre 4πy0A. O trabalho necessário para adicionar essas cargas adicionais de Qzinho para esse sistema vai ser dW, que é o potencial vezes dQzinho, tá? Então, o trabalho total vai ser a integral desses trabalhos individuais. Portanto, vai ser a integral do potencial vezes o elemento de carga. Isso vai ser a integral de 0 a 1, não, de 0 a Q, né? 0 a Qzão, de dQzinho, vezes o potencial, que é Qzinho sobre 4πy0. Isso, portanto, vai dar Qzão sobre 8πy0. Ah, ok? Fechou? Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.